Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao oitavo episódio de seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha. E sim, como visto no episódio anterior, Homem-Aranha tomou um sacode do escorpião e agora nós iniciamos o episódio com ele no hospital, ou melhor dizendo, em uma das unidades médicas da Oscorp. Sim, ele está ali se recuperando e tudo mais. E ele está ali. A primeira vez que você vai ver, acho que durante todo esse tempo que o Peter Parker está agindo como Homem-Aranha, nessa série pelo menos, vai ser a primeira vez que você vai ver realmente Peter Parker meio que lidando com as consequências daquilo que lhe aconteceu, né? Ele realmente triste, preocupado com as pessoas e não simplesmente um moleque que, não, eu só tuteia por aí, então eu tô de boa. Não, ele está realmente preocupado com as pessoas aqui. Lonnie Lincoln termina o seu relacionamento com Pearl, né? Logo depois dela implorar para que ele volte para casa novamente e ele dizer que ele não pode sair daquela vida em que ele está no momento. Chamaram o Homem de Ferro, pois é. O Norman descobriu onde é que estava o Otto, não é? Como vocês puderam perceber. E eles chamaram o secretário Ross. E o Ross chamou o Homem de Ferro para pegar o Dr. Octopus. Olha só, hein? Peter Parker chega dentro de casa, Tia May fica totalmente preocupada, o que é normal, e descobre que Peter está surrado feito sei lá o quê. Então ela fica preocupada com ele, ela começa a conversar com ele, uma conversa até que legal, sabe? O roteiro deu uma bela de uma, né, eu acredito que eles deram uma bela de uma ajuda, né, na questão do ser um pouco mais, sabe aquele negócio do Homem-Aranha? Ter aquelas conversas, aqueles diálogos que a gente gosta tanto, eu particularmente. E aí a Tia May, ela fala para ele, né? Que, não, vamos lá, você tem que ter alguém para conversar, como se fosse praticamente mandou você precisa de um outro tio Ben na sua vida. Você precisa de ter outra pessoa na sua vida para que te dê um norte, moleque, né? E aí ele, depois disso, ele sai para, né, para ir fazer as coisas dele. E aí quando ele volta, super triste, porque além de ter perdido a oportunidade de ter feito o trabalho da escola com a mina que ele gosta, ele ainda tomou um sacode do que era daquele cara que era para ser o melhor amigo dele, né? E ele fica muito chateado com o que aconteceu, ele fica muito preocupado. E quando ele está voltando para casa, ele vê que a tia May não está em casa, tanto que ela deixa um recado para ele. E ele diz que. E aí ele lembra que a tia May tinha falado para ele que ele deveria falar que ele deveria falar com alguém e tal. E aí ele vai recorrer a quem? Norman, achando que Norman ia dar, né, ia ser o paizão, né? E aí o Norman tentando ser um paizão é a coisa mais inacreditável do mundo, né? Norman realmente não serve para ser pai. Aí ele falando pro Peter que o Peter deveria ser que ele não deveria se segurar tanto, que, né, o Homem-Aranha não deveria se segurar, seus inimigos não vão se segurar e tal. Aí eles tentaram emular o tio Ben e mandaram como é que é mesmo, Norman? Com grandes poderes vem um grande respeito, mas que droga é essa?
Mas que aí quando eu ouvi essa frase, galera, não, não. Cadê a responsabilidade, cacete? Ah, não, mas porque tem que ser diferente, porque eu até entendo eles quererem mudar algumas coisas no Homem-Aranha, tal, não sei o quê. Eu até tô gostando disso. Mas, cara, você tirar a questão do grandes poderes e grandes responsabilidades é uma tragédia, entendeu? É uma tragédia, não tem nem como definir isso aqui melhor. É uma tragédia. Aí depois, no final do episódio, o Peter simplesmente decide, ai não, vou voltar a ser o Homem-Aranha. Detalhe que aqui não tivemos ele perdendo os poderes, não tivemos nada disso, só tivemos mesmo ele com a questão da crise de identidade, que eu particularmente gostei da maneira que eles abordaram, apesar de algumas coisas, como esse negócio de grandes poderes vem um grande respeito, não é norma. Apesar disso, eu gostei bastante. E eu gostei. E aí no final o seu Harry Osborn finalmente, né, faz o uniforme clássico do Homem-Aranha. É claro que é aquele bendito daquele uniforme, né? E ele solta a frase que deveria ser, que foi, aliás, que deveria não, que foi a frase dita por Mary Jane em Homem-Aranha 2, de 2004. Pois é, lá ele, né, Harry? Ai, ai. Aí você me pergunta, mas Gabriel, que raio de frase é essa? Bom, a maioria dos fãs do Homem-Aranha e quem já viu o segundo filme, né, de 2004, sabe de que frase eu estou falando. É a frase vai lá, Tigrão. É uma frase que a própria Mary Jane diz para ele quando eles se reconciliam e tudo mais. E ela já sabe que ele é o Homem-Aranha, entendeu? Então, né, não tinha como a gente não ouvir uma coisa dessa e não associar isso. Acho que, né, eles fizeram justamente por isso. Ah, e tipo, o que que eu tenho a falar desse episódio? No final das contas, eu acho, posso estar aqui completamente equivocado, posso estar olhando de outra maneira, mas foi o episódio que eu menos gostei, galera. Sendo sincero. Ah, mas o Homem-Aranha, não sei o que. Peter Parker, gostei do fato dele, né? Estar preocupado com as pessoas, demonstrar preocupação, como eu disse anteriormente e tal. Né? Super incomodado com as responsabilidades dele. Mas, cara, sei lá, nesse aqui eu sinto que faltou alguma coisa, sabe? Ai, mas você só passa pano, Gabriel. Não, eu não passo pano. Tanto que eu fui um dos caras que simplesmente detestou, por exemplo, o fato do Norman ter a etnia trocada, né? Pra você ver como nem tudo eu passo pano. Mas assim, esse episódio especificamente, sei lá, eu não curti, não gostei. Entendeu? Não foi muito pra mim, né? Talvez você aí do outro lado tenha gostado, mas eu particularmente, deste aqui, pelo menos, não fedeu nem cheirou. E explicando rapidamente, porque justamente no dia de hoje eu estou gravando. Olha, galera, já aconteceu tanta coisa aqui. Eu ainda estou onde estou, né? Eu estou no litoral, falando um pouco, né? E há uns dias atrás eu tinha colocado na aba da comunidade que eu estaria gravando os vídeos do, do Homem-Aranha e outros vídeos quando eu voltasse. Só que acabou acontecendo algumas alterações, então eu percebi que podia ser que desse certo de eu gravar esse vídeo hoje. Mas é aquela coisa.
ainda estamos sujeitos a mudanças por aqui. Como eu disse para vocês anteriormente, eu só vou conseguir realmente voltar com as gravações, eu acredito que segunda-feira. E se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e rumo aos 100 inscritos.